fazer o sorteio, mas agora eu tô. Você tá no Instituto mesmo, né? Faz aqui daí. Na verdade, quem tiver presente, vai ver que chegou arrancando. Eu vi. Marília. Olá, quem tá chegando? Mirma Jovino. Marília já chegou, já vamos chamar ela aqui. Marília já tá aí. Olá, gente. Aqui em Floripa chove, tá um dia bem... Como é que é? Alguém comentou um feriadinho Netflix. Mas a gente não teve feriado Netflix. E tá aqui com vocês nesse encontro maravilhoso. Marília, já te enviei o convite, meu anjo. Não me permite aceitar. Você iria entrar de novo, Marília. Tá. Ela não conseguiu aceitar? Não. Sim, posso te pegar aqui. Vamos fazer um sorteio pra gente. O Chique também veio participar da live. Elvis, é mesmo? Eu sou todo molhado, né? Gente, estamos aqui nos organizando. A Marília, deixa eu ver o que ela tá dizendo. Posso te chamar de novo? Vou sair e entrar de novo. Oi, Marta. Oi, Vânia. Ei, quanta gente querida. Mônica, Mirna. Que alegria ter vocês aqui. Naira. Elke. Ei, que alegria! Gente, a ideia é que a live seja bem interativa, tá? Então, perguntem as dúvidas que vocês tiverem. A gente está aqui disponível para responder o que vocês quiserem saber sobre o curso, também sobre o Instituto, sobre o nosso movimento. Estou aqui aguardando a Marília retornar. Oi, Elke! Quanta gente querida nos prestigiando nesse feriadinho. Oi, Regiele. Edneide, só gente querida chegando por aqui. Nesse feriadinho de 21 de abril. Para quem vai assistir depois, a gente está aqui para responder perguntas. E quem também assistir depois que a live vai ficar salva, pode também nos enviar perguntas que quiserem, tá bom? A gente está disponível para responder. Ah, sim, Regiele, tá? A Alissa já está preparando o sorteio ali, ó. No mecanismo do próprio Instagram, né? Que facilita bastante a nossa vida para esses sorteios. E também, né, isso, se a pessoa que for sorteada não estiver presente na live, a gente sorteia outra, né? Para quem realmente estiver aqui nos prestigiando, receber a obra. Acho que a Marília está com um pouco de dificuldade para ingressar. E vamos aguardar. Olá, Nádia, querida, mamãe da Alissa. Família toda prestigiando a gente. É muito bom. Enquanto a gente aguarda o ingresso da Marília, a gente já vai começando, né, Selena? As pessoas acho que não estão te vendo. Tô aqui. Para enquadrar todo mundo na telinha. Vamos lá, Su, vai falando aí que eu vou ver com a Alissa aqui o sorteio. Bem, vamos falar na live sobre o nosso curso básico de Direito Sistêmico. Para quem não nos conhece, a proposta do IBD Sist
é filosófica. Nós trazemos a fenomenologia, a necessidade do autodesenvolvimento do profissional para prestar um trabalho sempre com mais acréscimos. Vamos além daquilo que a academia oferece. Além do conhecimento transmitido na academia, o aperfeiçoamento do profissional para saber lidar muito bem com as questões, se resguardando emocionalmente de envolvimentos com seus clientes ou com os pesos que vêm com as causas desses clientes. Olha, a Marília chegou. Olá. Boa noite. Cheguei na hora que você começou a falar, Su. Boa noite, que delícia estar aqui com vocês. Aqui também chove no Rio. Também, olha só, então tá feriadinho, chuvoso pelo Brasil afora, será? Estava fazendo aqui um convite para que as pessoas ampliem o olhar para o direito, que é a proposta do IBDCist. Segue aí, Marília. Sim. Com certeza, né? O espaço que permite justamente esse olhar que a Anice sempre traz da liberdade, né? De encontrar o nosso lugar também dentro do direito, dentro da vida, como coisas que não estão, né, cindidas, coisas que estão juntas, sempre com esse embasamento teórico também. A gente vai trazer, né, uma série de autores que também falam sobre isso. E estamos ansiosas e ansioso, né? Porque tem o Pierre E sabe que para começar a conversar. hoje nós fizemos um acréscimo ao curso. Mais uma aula Olha, comigo e com a Liz Batista sobre fenomenologia e experimentos através das sensações de seu próprio corpo, a percepção. As práticas de sensibilização, né? eu acho que pode até ser o início, hein, Su? Não, vai ficar para o final. Pro final? Ah, então tá. A sua primeira, Marília, não tem escapatória. É, eu, né? Tá, eu tentando fugir aqui, mas não, tá tudo certo. É só porque eu acho que o sistêmico ele traz muito pro corpo mesmo, né? Isso, Helena, assim, nossa, faz isso E a com percepção muita é maestria. fundamental para que nós sintamos, através das nossas sensações, se estamos ou não nos emaranhando com quem nos fala. Se nós temos condição ou não de seguir acompanhando o cliente que nos acompanha, que nos solicita, né? Se há Perfeito. não só conhecimento, mas condições de atender ao que o cliente precisa. E a nossa percepção é fundamental nessa questão. Tem isso também. Como a Eunice já falou em várias palestras, muitas vezes eu, enquanto uma profissional mulher, percebo que o cliente precisa um advogado, um homem para lhe assistir. E aí? Sim. E tá tudo certo. E o contrário também acontece, né, Su? Eu também estava pensando muito como às vezes essas polaridades elas se fazem necessárias mesmo, até na atuação profissional mesmo. Até na atuação profissional. E essa percepção é fundamental e está tudo bem. Não é a qualidade do meu conhecimento jurídico que está em questão. É algo muito mais além. Se eu tenho ou não aquilo que o cliente precisa que extrapola o conhecimento jurídico. O direito sistêmico Perfeito. e o olhar para isso também. O direito sistêmico, eu ouvindo vocês falarem, ele é tão amplo, né? Ele engloba tantos saberes e tem tantas reflexões para serem feitas, né? Desde o uso de palavras, né? Por exemplo, que nem, né, separação, a gente fala tanto em né, o ser integral, né? Trabalhar na integralidade, e a gente usa tantas expressões ainda no nosso vocabulário jurídico, nas leis, né? Quantas coisas a proposta do Instituto é a gente pensar no direito a partir dessa perspectiva sistêmica. Porque quando a gente entra para esse universo, a gente se transforma de uma maneira que é um antes e um depois. E quando isso realmente extravasa de dentro da gente,
né? Saindo de um campo somente mental. Não basta saber que pertencimento é pertencer ao clã, é pertencer a grupos, o equilíbrio dar e tomar da mesma forma, que a hierarquia é quem chegou primeiro. Isso, gente, é algo que é fácil de acessar, né? É fácil ler, tá ali numa vasta literatura de Bert Hellinger. Só que se a gente lê Bert Hellinger, primeiro que é uma desconstrução. Eu gosto sempre do livro do Amor do Espírito, que é um grande aparato de todas as obras dele e que facilita um pouquinho mais alcançar a genialidade dele. Bert sempre foi um grande observador, né? Ele observava o comportamento humano, ele observava como ele nasceu na Alemanha, ele foi expulso do país, ele passou por situações das mais diversas, uma riqueza de uma vida que ele teve, e ele sempre soube utilizar dos movimentos que a vida o conduzia em seu próprio benefício, em seu próprio aprendizado, né? E nas suas próprias percepções e observações. Então, por isso que a gente trabalha com essa perspectiva, né? De que todos nós temos uma digital, uma inteligência sistêmica, algo que chegou antes de nós. E também a gente propõe essas desconstruções daquilo que já está estabelecido como sinônimo de inteligência sistêmica, sinônimo do que é, né, o sistêmico. Tem várias possibilidades, e isso se insere também na questão do pensamento sistêmico, que possibilita o livre pensar. E nós, mais do que nunca, estamos sendo convidados a pensarmos livremente, porque se nós ficamos, né, no nosso piloto automático, nós não conseguimos ter discernimento, muitas vezes, até mesmo para fazer coisas no nosso dia a dia. Então, esse conhecimento, nesse momento de pandemia, para mim, pelo menos, trouxe uma grande possibilidade de olhar de uma forma muito mais ampla, que talvez se eu não tivesse descortinado esse véu do meu inconsciente, eu não conseguiria ter a capacidade de compreender e respeitar o destino das pessoas, né? Então isso se comunica de várias formas e nos traz novas percepções do que de fato nos leva para um lugar interno de paz. Por isso que eu trago essa percepção, né, de novas regras de sociabilidade que se construirão. Desde a gente não saber o tipo de litígio, né, o tipo de demanda que vai nascer pós-pandemia, o tipo de problemas que teremos, né, que para o direito as pessoas trazem os seus problemas, né, os problemas jurídicos, obviamente, que a gente não tem a menor ideia da infinidade de tipos de situações que vão gerar. Então, junto com isso, o direito sistêmico vai ocupando espaço para justamente convidar as pessoas a ampliarem a sua consciência, a perceberem o que está por trás de um determinado padrão de comportamento reiterado, e que a legislação, por mais que ela seja dura em determinados aspectos, que ela imponha limite às ações dos seres humanos, não há cumprimento, muitas vezes, das sentenças. Por que hoje em dia você precisa entrar com cumprimento de sentença? Isso era algo que não existia no nosso Código de Processo Civil há pouco tempo, né? Ele precisou ser inserido, cumprimento de sentença. Então, o que nós, a partir desse nosso conhecimento, da nossa ampliação de consciência, poderemos contribuir para que se haja uma maior efetividade do cumprimento das sentenças, né? Para que, ainda que as pessoas não consigam dialogar e alcançar um consenso nas suas questões, precisem ainda de uma autoridade, de um juiz, que muitas vezes ocupa o lugar de pai, né? Porque a pessoa precisa ser vista por alguém. Então, essas nuances todas precisam ser consideradas e observadas. E o que isso vai impactar? Por exemplo, né? Até eu estava escrevendo sobre isso, vou trazer para vocês por escrito, a própria autonomia de vontade. Quando a gente amplia o olhar para o conhecimento sistêmico, a gente percebe o quanto nossa autonomia de vontade, na verdade, é comprometida por conta dessa inteligência sistêmica que atua e que nos faz refém, muitas vezes, das nossas lealdades sistêmicas, e a nossa pseudo-autonomia e liberdade de ser, estar na vida
a gente acaba até mesmo questionando. Então, são tantas coisas para a gente pensar, as questões de relações de consumo, o universo é muito amplo. Então, o convite é esse, vamos lá. Já passou da fase de a gente ficar aqui trazendo uma discussão se a constelação é científica ou não é científica. A gente sabe muito bem que constelação não tem um passo a passo, é uma tomada de consciência, portanto, na nossa ciência tradicional não se enquadra como um método de resolução de conflito, né? Ela amplia o olhar, então vamos trabalhar na perspectiva da filosofia sistêmica, né? E do quanto, quando a gente insiste muitas vezes do nosso lugar de operadores do direito, independentemente do que se faça, seja promotor, seja advogado, principalmente eu, lugar de advogada, quando eu me coloco no lugar de querer saber mais sobre o meu cliente ou desvendar o que está por trás daquilo ali, eu posso estar em comunicação com a minha própria criança e desse lugar eu não vou ser efetiva no encontrar a solução para aquela questão e principalmente ter a lucidez para alcançar a legislação pertinente ao caso. E isso acontece conosco com muita frequência, isso que a Sônia está trazendo, né? O quanto a gente não se percebe e acaba se emaranhando. Enfim, parece que eu engoli uma vitrola aqui, né? Vou dar a palavra aos demais presentes, mas que contribuam nessa construção. Pois é, Aníssia, você trouxe muito essa questão, né, do cumprimento de sentença. Eu estava até pensando esses dias aqui sobre a questão da execução também e do tempo, né? Que o tempo jurídico, ele é muito diferente, às vezes, do tempo das pessoas, assim. O tempo do judiciário, né, na verdade. Não... Às vezes é difícil até, né? Eu lembro que quando eu estava advogando, eu tinha uma cliente que era uma ação de cobrança e ela não entendia, assim, de forma nenhuma que depois que aquela primeira sentença fosse proferida, né? Ela talvez ainda tivesse que entrar com um segundo momento para executar aquilo que já lhe era devido, né? Então eu fico pensando muito sobre essa questão do tempo também, né? Como o tempo da vida, às vezes, ele corre diferente do que acontece ali nos meandros da justiça, assim. Exatamente. E até... Por isso que depois da pandemia a gente não sabe o que vai acontecer. Provavelmente as pessoas não vão querer mais ocupar o tempo, né, com isso. Então nós, advogados, teremos muito mais possibilidades de resolver as coisas em nossos escritórios, né? Numa advocacia extrajudicial, né, Marília? Só pegando o gancho do que você está trazendo. Onde a autonomia de vontade pode ser exercida Exato. plenamente. E eu não entendi muito bem a pergunta que passou aqui É a Cris falando. Sobre o Guilherme Chegaray. Pois é, quanto à constelação, o uso dela para o advogado se perceber, para qualquer profissional da área do direito, se perceber dentro da sua atuação, se ele quiser constelar para si, para ver como ele está, com que postura ele se apresenta durante o exercício da profissão, acho muito válido. Inclusive a constelação organizacional. Aplicar isso a um processo, esperando um resultado que acompanhe a tramitação de um processo, acho temerário, porque como a Marília acabou mesmo de dizer, sobre o resultado de uma constelação, não se prevê tempo e não se empurra em relação a obter um resultado. Muito diferente. E nem sempre a pessoa está preparada também naquele momento, né? Naquele momento. Ainda mais no momento. E a constelação vai trazer exatamente o que se passa naquele momento. Como vai acontecer depois, a ampliação de consciência, o resultado de como ele permite que prossiga o trabalho, é imprevisível também. Hoje, agora, ele pode dizer, ok, tudo bem, amanhã ele acorda e não é bem isso não. É como segue, é como ele dá conta. E aplicar isso como uma ciência, não há como repetir, não há como voltar e experimentar de novo no mesmo lugar, o mesmo tema, não vai mais se apresentar da mesma maneira. O que funciona para uma pessoa não vai acontecer com a outra. Nós temos origens diferentes,
experiências de vida diferentes que chegaram até nós através da nossa ancestralidade, e nós somos tudo isso. Então, muito respeito nessa hora e respeito E em função desse muito respeito que a gente tem, né, e acredita nisso, a gente justamente toma esse cuidado, né? Como tudo, atualmente eu vi que a Vânia falou aqui, né? O, o futuro é extrajudicial. Pois é, justamente tudo isso que está chegando, né? Agora, que chegou com mais força desde o novo CPC, justamente é para a gente ter muito cuidado no tratamento, utilizar com muito embasamento para justamente, né, possibilitar que seja judicial, extrajudicial, que as pessoas mesmo encontrem o seu caminho, né? E honrando também tudo isso que veio, porque cada via é uma via válida também, mas com esse cuidado. Eu acho que assim, um convite nosso aqui muito forte também é esse, do cuidado que a gente utiliza a cada coisa, né? Tudo muito pensado, muito estudado antes da gente fazer qualquer movimento, para também não andar, né, com aquele passo ainda do lugar da criança, né, que a gente chama aqui. E quando anda, conseguir fazer esse retorno também, porque faz parte, né? A gente sair do nosso lugar. O grande desafio é o tempo que a gente leva para retornar, né? E quem fala isso, inclusive, não sou nem eu acho que é a Cláudia Boatti, não Exato, é? exato. Ah, tá. Ela também. Talvez outros profissionais já tenham atentado para isso. Ficar e reconhecer qual é o meu lugar aqui. O que eu represento dentro desse contexto, né? Quem chega depois? Os profissionais do direito. Sim. O cliente já chega com uma causa, com uma história de vida que o levou até aquela situação. A outra, olha, eu ia falar parte, o outro envolvido também. Prestar atenção nas palavras que nós usamos, tanto na fala quanto na escrita. Quando eu falo parte, Uhum. que possibilidade há de conciliação se eu já estou partindo tudo com a verbalização? E palavra tem força. Envolvidos. Muda para quem está ouvindo? Fica mais leve? Então, essa sensibilização é necessária. O quanto de peso um profissional pode imprimir na escrita de um instrumento petitório para Uhum. conquistar, né, ampliar o direito do seu cliente ou firmar mais. E, nesse mesmo tempo, ele acentua o peso, carrega mais em cima, porque, nossa, eu tenho que despertar todos que lerem esse instrumento para o que o meu cliente precisa. Isso que fica registrado acompanha toda a tramitação de um processo. Cuidado na escrita. Nunca inviabilizar passos adiante que possam conciliar esses envolvidos. Aquilo que está escrito está registrado. O que é falado também. Perfeito. Eu estava vendo aqui que o Alberto falou, até fica totalmente leve. Alberto é advogado familiarista e também uma pessoa muito sensível. Então é exatamente isso, assim, é uma pessoa muito atenta a Uhum. tudo que está se passando ali ao redor, né? Porque muitas vezes também o nosso lugar, eu falo que eu acho que o lugar, né, do integrante do sistema de justiça, de forma geral, os clientes nos procuram, né? Procuram os advogados, as advogadas, como alguém com aquele saber jurídico. E muitas vezes, quando a gente faz esse caminho, né, que é mais consensual, a gente tem que se convidar ao lugar do não saber. Exato. A gente é buscado como uma pessoa que tem o saber, e a gente tem, né, como integrantes aí do sistema de justiça, bacharéis em direito, enfim, né, a função que ocupamos, mas a gente tem que se convidar a ir para esse lugar de não saber qual é a história daquela pessoa e como vamos, né, atuar ali naquela situação. Para Então, não justamente entrar na história daquela pessoa como alguém que sabe tanto que vai ser capaz de dar a solução, né, mágica, mas justamente de possibilitar esse caminhar olhando muito para aquele todo que ela nos traz, né? então, aí vem, né, a escuta ativa. A escutativa.
isso, como me importar, permitindo que o outro se expresse na maior amplitude. O que eu tenho para dar são os recursos legais para aquilo que ele traz. Jamais vou conhecer a totalidade do que envolve o que provocou a questão. Por mais que ele fale, não vou conseguir entrar da história de vida daquela pessoa. Então, ficar no meu lugar enquanto profissional é fundamental. E saber qual é o meu lugar também. Se eu fico oscilando, porque foi uma coisa que eu pergunto aqui sobre constelação, né? Se eu oscilo entre Foi a Cristina. ficar na postura de advogado e na postura de terapeuta, misturando, eu vou me enfraquecer. Eu vou me enfraquecer. E não é isso que o cliente veio buscar. Alguém que fique fraco na sua vida. Não. Ele quer alguém que ele escute, que lhe permita falar amplamente e que depois traga todos os princípios legais pertinentes a tudo aquilo que ele necessita, para que ele também possa escolher. É assim ou não que eu quero. O cliente decide. Teve uma pergunta, teve uma afirmação aqui quanto às constelações, né? Que muitos advogados têm procurado formação em constelação. Isso, eu ia comentar também. Isso, a sua atividade. Nada contra fazer os cursos. Para começar, nem todos que fazem curso terão aptidão para serem terapeutas. Esse discernimento tem que vir da pessoa. Constelar não é algo que se lê e se repete. Tem que ter uma percepção bem apurada. É se envolver nas energias de vida de outra pessoa. E a energia mesmo, tá? E se eu interfiro de alguma maneira ali, com algum tipo de intencionamento, consequências virão. Então, fazer o curso é muito bom, porque a pessoa passa por vários módulos, né? E autoconhecimento, que é muito importante sobre si, sobre a sua história, como se posicionar, como achar o seu lugar no sistema e se fortalecer ali. Nossa, é importantíssimo, muito bom. Traz sensibilização, percepção, vai ajudar demais na sua atividade profissional, seja ela qual for. Até se não for profissional de nenhuma área, sabe? Uma dona de casa que faça, ela vai trazer para o seu contexto. Então, é para si, autoconhecimento. Maravilhoso, mas cuidado. Você tem aptidão para ser terapeuta? E quando é que você vai ser terapeuta? Misturando com a sua profissão ou com outra área de atuação? Sinta, perceba-se. Muito cuidado. Muito cuidado. Eu vejo que há uma grande confusão nisso, né? Então, a nossa ideia é dar um norte aqui a partir do Instituto, inclusive para os advogados saberem como lidar com isso que está acontecendo já no Judiciário. O TJ de Minas Gerais, os SEJUSCs, todos terão oficina de constelação. E aí, né, vem mais um ponto-chave da necessidade de saber do que se trata o direito sistêmico na sua grande extensão. Porque se você acha que o direito sistêmico é sinônimo de constelação, eu digo para você que há um grande equívoco relacionado a isso. O que a gente traz é o que a senhora falou no início, filosofia sistêmica, a perspectiva filosófica, os movimentos essenciais que nos ajudam a adotar uma nova forma de estar e atuar na vida. Por quê? Senão você vai ficar muito confuso. Qual que é o meu lugar? Exato. Com que intenção você vai procurar um curso de constelação? Com que intenção você vai procurar um curso de direito sistêmico? Outra coisa que gerou muito equívoco, eu posso falar com propriedade, porque eu fiquei confusa quando eu fiz a minha formação. Eu já não sabia qual que era o meu lugar, de onde eu tinha a minha força no meu trabalho. Então eu acabei sendo autodidata e trabalhando a postura sistêmica, que é o que a Alissa, ela está com o nenenzinho dela de 2 meses recém-nascido aqui, ele acabou de chorar para ser amamentado, mas ela vem aqui colaborar com isso. Ela vai dar uma aula sobre isso, sobre a postura, o que ela trouxe, inclusive, no trabalho de conclusão de curso dela dentro da academia, que ainda é um lugar de muita resistência, justamente porque se constrói um paralelo a esse equívoco sobre as constelações. Perfeito. As constelações,
elas são um caminho, um olhar, uma ampliação de consciência que elas proporcionam, só que se você tomar consciência de algo que estava, né, no seu inconsciente, que você não sabia que tinha uma determinada lealdade, e você não transformar a sua postura, continuar fazendo mais do mesmo, esperando um resultado mágico, você já está também na sua zona de conforto, né? De querer que alguém externo resolva. O convite, o movimento é de dentro para fora. Então, por isso que a gente traz muito isso, a importância da percepção, da própria sensibilização. O foco não são as constelações em si. Porque outro equívoco ensinado em muitos cursos de direito sistêmico é aprender a constelar processos, gente. Como é que você vai constelar um processo? Um processo é um sistema, são vários sistemas envolvidos. É o sistema de todos, né? Se é um litígio familiar, se é um litígio empresarial, são muitos sistemas implicados. Ali uma questão vai ser preponderante e vai, né, sobressair aos outros, ou seja, não há como. O profissional Conhece que uma constelação realizada ali vai trazer agora magicamente uma boa solução. Então é a partir dessa consciência que nós desenvolvemos nessa caminhada, que nós trazemos para a perspectiva filosófica, que é um olhar amplo, gente. A questão, como eu falei, as expressões que a gente usa partes, o que traz também de conhecimento a constelação, a força de uma fala, de uma frase. Então, que fala que a gente usa com os nossos clientes? É uma fala excludente ou uma fala inclusiva? A gente consegue, quando houve uma narrativa de um caso, colocar no nosso coração, né? É isso mesmo, colocar na inteligência do coração, a inteligência sistêmica que o coração conhece, e não a nossa razão. Colocar aqui o outro, dando um bom lugar, nós vamos facilitar uma solução, para que nós sejamos os facilitadores enquanto pessoa. A própria ferramenta. A própria ferramenta, se for o caso. O nosso olhar impacta no cliente. O cliente hoje me diz, nossa, você tem um olhar extremamente acolhedor, porque eu consigo olhar para ele sem falar absolutamente nada, muito menos de constelação. Eu consigo integrar tudo que ele traz e ouvir com apreço o que ele traz sobre a outra pessoa, sabendo que aquilo vem da noção dele, da verdade dele, mas que a outra pessoa tem a verdade dela e que a força do pertencimento precede a verdade, que a pessoa não consegue ver além daquilo que ela traz de conteúdo interno. Então é isso, gente, entende? E tá muita coisa acontecendo, muita gente querendo manipular campo, dirigir as coisas, ou seja, tá no lugar também da criança que quer salvar o casamento dos pais, que quer salvar sei lá o quê, que nós temos essa criança que também nos habita e que se a gente não estiver atenta em perceber que é ela que está falando, ao invés de nós, no lugar do adulto, no estado de presença, no aqui e agora, no dia de hoje, nós sim estaremos nos comprometendo com aquela narrativa trazida, né? Facilitando algo que não é uma boa solução, algo que talvez até fortaleça esse vínculo da pessoa com a própria criança. Não conseguimos trazer aquela pessoa para o estado do adulto, que é no estado do adulto, porque quando você está no nível de sofrimento, você não consegue raciocinar. E as pessoas normalmente estão implicadas em muita dor quando elas chegam na gente. Então, conseguir resgatá-las. É isso que a gente trabalha, análise transacional. Tudo isso a gente traz no curso, gente. Essa visão ampla de tantas fontes que Bert Hellinger bebeu, inclusive. Para preservar essa preciosidade que ele nos traz de conteúdo e principalmente porque não existe uma fórmula. Não significa que você está com a mão fechada, está com raiva, não significa que olhar para o chão porque está olhando para um morto não é decorar. Gente, a fenomenologia é estar aberto para o que a gente captar da fala daquele cliente, aquilo que ressaltou os nossos ouvidos, sabe? É simples assim e também complexo assim, porque nós temos muitas referências das nossas histórias vividas e muitas questões que estão desde o nosso ventre materno, enquanto nós estávamos lá dentro do útero da nossa mamãe.
Então são coisas que não eram conscientes e que nós assimilamos. E isso permeia o nosso entorno. E a vida nos traz situações para nós olharmos para as nossas questões. Então é esse o movimento. Fala um pouco aí, Alissa. Eu falei de você. Eu estava ouvindo ali e o que eu vou trazer mesmo como colaboração para o nosso curso, eu como estudante ainda, estou no último semestre, vou falar um pouco do meu TCC, que ele foi sobre a postura sistêmica como contribuição na resolução sustentável dos conflitos familiares. E quando a gente fala resolução sustentável, é realmente isso, a sustentabilidade. Ontem mesmo nós tivemos uma experiência muito... Na verdade, foi gratificante, porque nós percebemos o nosso lugar, né, como advogadas. Eu ainda como estudante, mas com todo esse aprendizado que eu tenho aqui no escritório, eu já me sinto, na verdade, um passo a mais já. E gostaria muito que isso fosse realmente para a academia, porque eu acredito, eu percebo a necessidade ainda dos meus colegas em ter essa visão ampla do direito e essa diferenciação, porque o que foi ainda para a academia, muitos trabalhos de conclusão ainda sobre a constelação familiar, que inclusive eu tive um pouco de dificuldade para que a minha professora compreendesse qual era a minha necessidade de falar sobre a postura sistêmica, trazendo esse olhar, né, para o direito. Então, e ontem nós tivemos uma experiência muito gratificante aqui no escritório, numa sessão de mediação que nós fizemos com um cliente. E quanto à nossa postura, colaborou porque nós não estávamos olhando para o acordo, que é isso que a gente traz muito, né? Não adianta também nós termos o acordo assinado se o conflito não for solucionado, se nós simplesmente assinarmos o acordo por assinar. Não é esse o objetivo. O objetivo é que os envolvidos dialoguem. E isso eu trago muito no meu trabalho de conclusão. O diálogo, a comunicação, é sabermos nos comunicarmos e fazer com que os clientes, que os envolvidos naquele conflito consigam perceber que eles vêm com suas crenças limitantes, com a sua cultura, cada um tem uma cultura diferente. E a partir dessa visão eu consegui olhar amplo e até o outro colega que estava junto conosco, né, da parte contrária, né, do outro cliente, ele estava no afã do acordo e aquilo ali não, para nós não, indiferente do acordo sair ali naquele momento ou não, nós gostaríamos que as partes dialogassem, chegassem num acordo entre eles, não porque os envolvidos, né, a gente ainda tem muito essa, mas entre eles, entre os dois, não nós decidirmos por eles. E eu acho que esse é o lugar do advogado, né? É deixar que a gente traz a lei, a gente traz o conhecimento jurídico, o que pode, o que não pode, como deve ser feito, mas não decidir. E eu acredito que a gente tem muito para colaborar. O Instituto, ainda nas instituições acadêmicas, é necessário essa visão, esse olhar, ser inserido uma cadeira, uma matéria, enfim, que seja para a gente realmente conseguir olhar amplo. Nós precisamos olhar amplo para o direito. E eu acho que o direito sistêmico convida esse olhar amplo. E, ao mesmo tempo, preservando com muito respeito as constelações familiares. Perfeito. Preservando as constelações. Eu achei interessante essa questão, né, do acordo, Alissa, porque eu acho que ainda existe também um fetiche com acordo, assim, as pessoas ficam buscando aquilo a todo custo. Quando muitas vezes você permitir, né, você abrir um espaço para aquelas pessoas dialogarem, retomarem o diálogo, já é um grande passo, né? E eu sempre me reconheci muito mais nessa função de permitir com que as pessoas se aproximassem, dialogassem, do que de decidir ou de trazer caminhos, né, em si. E eu sempre me senti um pouco deslocada. Desculpa, gente. Esqueci o... Eu sempre me sentia um pouco deslocada, né, nessa função jurídica, assim, de ter que dar a solução, porque eu achava que eu tinha que dar a solução, né? E foi justamente o que o direito sistêmico me permitiu. Né, até eu vou usar aqui uma fala do Hegel, não é nem minha, que ele fala em objetivar a nossa subjetividade.
E eu acho isso muito genial, porque assim, se eu sou alguém que não tenho afinidade com o conflito, que não me sinto bem dando um caminho único para alguém, quando eu descobri o direito sistêmico e toda essa possibilidade, né, de fazer com que as partes voltem a se comunicar, que possibilitem, né, a justiça procedimental e tudo isso, foi realmente assim aonde eu consigo hoje em dia objetivar a minha subjetividade assim com satisfação e trazendo até o que a Cristina falou ali no início e que a Suelena complementou, é justamente para isso, né? O direito sistêmico ele é primeiro e primordialmente para a gente. E foi assim que eu me encontrei, tanto que as pessoas me questionam, mas tu é constelador? Eu falo, não sou, não pretendo ser, mas é onde eu encontro o meu lugar no direito e na vida, né, hoje. Então, assim, foi realmente o que me permitiu. Não focada ali em dar uma solução, não focada em abrir em ter um acordo, mas focada em possibilitar aquela justiça procedimental, um acompanhamento, até uma escuta, gente. Às vezes a pessoa só quer falar. Às vezes a pessoa está com um problema tão grande que ela vai falar aquilo com o seu manual da padaria, com a pessoa que ela encontrar no elevador. Então ela vai chegar em você, ela só quer falar. Tipo, fica calado, escutando, entendeu? Tipo, sem Exato. ansiedade, sabe? É onde eu me permito, assim, onde eu me sinto bem, né? Porque, na verdade, um acordo assinado é a mesma coisa que a gente fala da sentença. Um acordo assinado que os envolvidos eles não estejam realmente seguros daquilo ali, que esteja sendo assinado por assinar para vamos assinar esse acordo, vamos, né, se ver livre, literalmente, dessa situação. É a mesma coisa que a gente traz de uma sentença. A sentença ela não vai resolver o conflito. Uma sentença judicial ela não resolve Uhum, o conflito, ela resolve a lide. E um acordo assinado dessa forma também vai se encerrar por um instante, mas aquilo ali vai voltar, porque eles não estavam plenamente seguros daquilo ali, com realmente, não, é isso, nós queremos isso, vai ser assim. Então, não adianta assinar por assinar um acordo. Então, o direito sistêmico ele convida o profissional a olhar e trabalhar dessa forma. Nós não vamos sentar com o cliente e dizer, não, vamos assinar esse acordo para encerrar isso aqui, uhum, ponto. Nós devolvemos a dignidade para o envolvido, para o cliente decidir. A gente traz, como eu falei, a gente traz o que realmente juridicamente pode ser feito ou não pode ser feito, o que vai prejudicar ou não vai prejudicar, mas a dignidade, a vontade, a liberdade é do cliente. É o cliente que vai decidir a sua vida. Para que aí sim, esse acordo possa sim ser cumprido. Porque senão nós voltamos para uma execução, para um cumprimento, para o que seja. É maravilhosa. perfeito. Isso aqui o Alberto até trouxe. No acordo pode não haver uma pacificação, vocês estão falando, eu estou pensando aqui sobre a minha atuação. Então, é isso que a gente traz, as novas regras de sociabilidade que o direito sistêmico propõe, justamente por essa compreensão, sabe, Alberto? De que a verdadeira reconciliação, ela nasce de dentro para fora. Então, as pessoas, na verdade, elas precisam se reconciliar com a vida. E para se reconciliar com a vida, elas precisam encontrar o seu lugar, o seu sistema de origem. Essa inteligência sistêmica é ali. Quando elas se reconciliam com a forma como elas chegaram à vida, conseguem sentir gratidão pelos pais terem permitido que eles chegassem à vida, né? Como assim permitido é? Poderiam ter abortado, né? A pessoa não estaria aqui se não estivesse, porque a grande maioria das pessoas começa o primeiro lugar onde desenvolve as suas questões é na família, porque é o primeiro contato que se tem. Então, os conflitos geralmente nascem no seio familiar. E as pessoas têm a ilusão de que se afastando dos pais, se afastando, ou então, porque estudaram mais e resolveram mais coisas, então o cerne da questão é esse, entende? E isso é para todos, é praticamente regra. Aqui a Mônica está trazendo também, É, advogados têm dificuldade da visão mais ampliada, mas assim, ó, Mônica, não é os advogados todos nós temos, nós também temos, entende? E acolher isso e dar um bom lugar no coração esse profissional. E o que significa para você resolver o conflito de uma forma efetiva? Se não trazendo a consciência dessas pessoas, né? Por exemplo,
devolvendo a dignidade para elas. Porque quando há o comprometimento delas na solução daquilo ali, como, por exemplo, vamos olhar para o filho que está envolvido nessa questão, trazer esse comprometimento deles, trazer eles para o lugar do adulto, para que eles se comprometam com isso, isso não precisa fazer absolutamente nada, a não ser a gente estar no nosso lugar, trazendo as pessoas a essa reflexão e esse lugar do adulto também. E isso de cada um é do jeito que encontrar naquele momento, entende? Não dá para querer colocar na conta de uma mediação. Então, a mediação foi mal sucedida, o acordo, entende? Não é isso. Sabe? Por mais excepcional que você seja, enquanto por melhor acordo que você olha assim, como assim não conseguem cumprir o acordo? Não, vão cumprir. Porque as implicações estão lá. Né? E não nos cabe aquela pessoa, talvez ela precise de uma outra, a briga precisa de um outro, o conflito de um outro, o litígio, não nos cabe saber o que é melhor para aquelas pessoas. Entende? É isso, ficar no nosso lugar. E a sociedade saber que a gente devolve para elas o próprio empoderamento para a condução daquela solução. Porque nós vamos dar a orientação técnica jurídica. Por exemplo, essa cliente mesmo, ela perguntou, mas não dá para ir com as avós? Não dá para isso? Eu falei, não, explicando as etapas, é assim, precisamos disso, para depois conseguir aquilo. Isso é o que nos cabe, sabe? Eles querem trabalhar numa seara sempre de muita subjetividade. E nós temos que estar na objetividade para justamente conseguir nos auxiliar nesse espaço, né? Então, gente, descola da ideia de que a gente vai magicamente resolver. Se você fica nessa ideia, nesse afã, você está linkado com a sua própria criança, né? Não sei se eu estou falando demais hoje, acho que eu não tô. Não. E a observação. Não, eu gosto. E a gente dá tudo isso no nosso curso. Uma demanda. E muito mais. Não, eu gostei do comentário da Mônica também. É Mônica, né? Mônica, porque ela fala, né, aqui que as pessoas têm dificuldade. E é isso mesmo, assim, eu acho que todos nós, né, vivemos em um mundo em que a gente está reaprendendo. Vou trazer de novo o tempo, gente, desculpa, estou sendo repetitiva, mas é porque foi o que me veio aqui. Mas a gente está vivendo num momento de ressignificar o tempo. Então, quando a pessoa chega lá para encontrar alguém que está inserido, né, no sistema de justiça, a pessoa que recebe ela já está preocupada ali que daqui a meia hora ela tem que receber mais alguém para dar outra solução. E como eu falei aqui, né? Às vezes a pessoa precisa falar primeiro, né? E isso não acontece só no universo jurídico, né? A gente vai num médico, quem nunca foi num médico? Que o médico não olhou para você, gente. Sabe? E hoje eu percebo que, assim, já está havendo uma mudança na medicina, né? Que é justamente o que o Capra e o Mattei, eles trazem, que tudo isso a gente está vivenciando uma mudança sistêmica mesmo, de possibilitar esse olhar, né? Então, antigamente, de repente, era normal a gente ir num médico e o médico atender em 15 minutos. Hoje em dia, eu acho que a maioria das pessoas já começam a perceber, tipo, não, tem algo estranho aqui, né? E ver que realmente existem outras formas de receber e ser recebido, né, possibilitando essa ampliação aí que a gente está falando aqui, que a ampliação, para se ampliar o olhar é necessário um pouquinho de tempo também, né? Isso. E também tem um outro detalhe. Muitas vezes a demanda tem início por uma necessidade de ser visto, de ser reconhecido. Uma solução rápida pode irritar o cliente. Ele quer ser visto, ele quer fazer parte, ele quer que reconheçam o lugar dele. E ele precisa de um instrumento externo, muitas vezes, para esse reconhecimento. E a demanda lhe satisfaz. E o prolongar dessa demanda também. E aí você vem com uma solução rápida. Ele vai ficar extremamente irritado e você não vai entender por quê. É renunciar às nossas expectativas. Exatamente. Antes de chegar o cliente, eu renuncio minhas expectativas. Eu não sei o que é melhor para ele. Ele que sabe. É o lugar do não saber, né, que a gente conversou aqui hoje. E é muito leve, né? A gente trabalhar as questões ontem, né? A Alissa foi bem, teve um momento assim que, na verdade, às vezes eles têm tanta dificuldade por isso que também tem CNV no nosso curso, né? De dialogar, de conectar, as pessoas estão desconectadas de si e naturalmente não se conseguem conectar com o outro pela própria desconexão
de si, do que para elas é importante, do que para elas, então, é como se fizesse um resgate daquilo que elas, né, entendem como oportuno, como bom para si. Tem também aquela pegadinha do cliente que chega, eu quero deixar tudo para o outro. E aí você, Uhum. a partir da perspectiva sistêmica do princípio né, dar e tomar em equilíbrio, você trabalha nessas possibilidades de a pessoa estar trazendo mais desequilíbrio caso ela abra a mão e fique num lugar de bonzinho e, na verdade, não está trazendo paz para aquilo que ela, dentro dela, habita, porque para a alma, os princípios sistêmicos, eles atuam independentemente de a gente acreditar ou não, eles estão ali presentes. Então, é preciso esse equilíbrio, né? Porque não necessariamente o cliente que vem até nós, e daí se nós estivermos olhando para acordar, tá bom, que fácil, né? Mais fácil é, ok, faz aquilo ali, a gente sabe que daqui a pouco vai virar uma encrenca maior do que talvez esteja se apresentando nesse momento, né? Então é essa consciência, essa inteligência sistêmica que a gente estuda, essas compreensões que nos ajudam a olhar amplo para o cliente e trazer ele, fazer perguntas para que eles próprios se questionem e se percebam onde estão, o que eles estão compreendendo e querendo, sabe? É essa a filosofia sistêmica que a gente estuda, é desse lugar. Tu não tá nem lendo, né, Nice? Não tá conseguindo ler os comentários, ou tá? Porque tu trouxe exatamente o que a Edneide trouxe. Não, eu li agora. Perfeito. Ah, você leu? Ela falou isso, a Edneide colocou exatamente, valorizar tudo que nos trouxe até aqui, só assim podemos achar o nosso valor. E quando reconhecemos o nosso valor, reconhecemos o nosso lugar, que foi justamente o que você falou agora. Isso. E quanto mais eu amplio minha consciência, mais eu me fortaleço no meu lugar. Mais recursos eu tenho em mim para dar. Exato. Nós temos muitos recursos para disponibilizar para vocês no nosso curso, que já foi lançado, que estamos aqui para isso também. E tá excelente com essas maravilhosas aqui. Temos o Pierre também, a Marisa. Pois é, a gente nem se apresentou. A gente saiu falando, né? Foi. Vou te apresentar então, Alissa. A Alissa é acadêmica de Direito, conforme ela já falou, da Universidade Sesusc. É uma das primeiras pessoas que está aí construindo uma monografia, né, um trabalho de conclusão no curso com um olhar sistêmico, bem diferenciado do que já vem sendo trabalhado até aqui, né, com o que a gente acredita. Entrevistou, né, pessoas no trabalho de conclusão dela, fez uma pesquisa empírica, levando em consideração o dia dela, dia a dia aí no escritório, né? Então, assim, é diferente de também diversas acadêmicas, porque tem mesmo essa vivência da prática e também vai ser professora do nosso curso. Sim. Agora vou passar a bola, Alissa. Apresenta aí alguém, a Anícia, que está do seu lado, ou quem você quiser. Então, a Suelena Pacheco dos Reis, que também é advogada e é uma excelente professora, ensina como ninguém. Nós temos aqui a honra de conviver com ela também no escritório diariamente, junto com a Eunice Schlick, que também é uma excelente professora, uma excelente advogada, que eu, né, tenho às vezes até eu fico pensando, né, que essa convivência, esse aprendizado que eu ganho vai muito além, né, muito além do que é o escritório. A faculdade para mim se torna, muitas vezes eu pensei no início, não era isso, não era o que eu queria, direito, e ela foi lá e me mostrou esse lado sistêmico do direito, que foi onde eu me apaixonei pelo direito e vi que a gente pode realmente fazer de uma forma leve, trazer esse olhar ampliado, esse olhar humano, que eu acho que é isso que a gente busca, né? Essa humanização. O mundo está precisando disso, da gente olhar. E não é porque a gente vai olhar com mais amor, com mais empatia, que nós vamos deixar de ser boas advogadas. Não, muito pelo contrário.
A gente consegue ter a empatia, consegue trazer de forma coerente as leis, trabalhar de forma coerente a jurisdição. Para a gente fica muito mais fácil fazer uma leitura do conflito a partir desse olhar. E eu tenho esse aprendizado com essas duas professoras aqui ao meu lado, que é uma grande honra mesmo poder estar aqui e fazer parte desse curso também. E a Alissa já é uma aluna nota 10. Gente, então agora eu, né, vou falar aqui um pouquinho, porque ouvindo a Alissa falar, a Marília falar, a Sorana falar, fiquei refletindo, assim, o quanto também isso transforma a nossa vida, sabe? O que vem de dentro, né? Então, eu tê-las, né? Tô aqui ladeada, ombreada com essas pessoas incríveis, lindas, né? De coração, de alma. Tão luminosas e que tanto me fortalecem e me incentivam a seguir nesse lugar, né? E o que eu percebo assim o quanto eu evoluí, o quanto eu transformei minha realidade com essa compreensão, o quanto eu já estou mais saudável internamente, com muito mais pacificada aqui dentro de mim, porque eu estou, né, como eu falei, ladeada de pessoas de almas nobres. Eu já tive muitas situações difíceis, muitas, né, nessa caminhada, desde colegas complexos, dificuldade em sociedades, dificuldade de saber se esse era mesmo o meu lugar, né? Eu tinha uma época que eu achava que eu devia ser psicóloga, até eu ouvi de uma cliente que de jeito nenhum, que eu era muito cirúrgica, incisiva, que os meus clientes iriam se suicidar, né? Por conta da minha precisão na fala, no quanto eu conseguia ser assertiva e verdadeira, mas é porque eu vivo a minha verdade. Então o convite todo é esse, você se reconectar com a sua essência, com a sua verdade. Porque quando você se reconecta, os outros também estarão necessariamente conectados com a sua essência, a sua verdade, e tudo flui com leveza, né? Isso não quer dizer que a gente não tem os nossos momentos de tensão em que a gente olha, sabe? Esse é o convite. O que está acontecendo? Vamos olhar amplo para o que acontece. A gente tem um constante orar e vigiar. E são movimentos de verdade. E é isso, né? Então é esse o convite. Então, as pessoas que chegam aqui, elas já se sentem naturalmente acolhidas. A gente conseguiu um espaço tão acolhedor porque a gente tem esse espaço aqui dentro. Ele nasce, tudo vem de dentro para fora. Não adianta nada você ter um externo maravilhoso, né? Muito menos querer programar, gente. Cuidado para não confundir com a questão do coaching, metas, sabe? É muito... Por quê? A nossa autonomia de vontade é super comprometida, nós temos muitas lealdades sistêmicas. Então, se nós queremos, né, de fato, se a transformação e a mudança que desejamos no mundo, construamos ela primeiro dentro da gente e no nosso entorno, e passo a passo, isso vai se ampliando. Tanto que hoje, né, eu há 4 anos criei o Instituto, e agora ele vem com essa maturidade, né, emocional também de existência, ele vem engatinhando com delicadeza, com suavidade e querendo, né, com o intencionamento de trazer o que de melhor já brotou em nós nesse processo, porque não veio de graça, né? É uma construção, foi o tempo, né, Marília? Então o Instituto tem 4 anos de existência, agora que ele de fato vem aí para mostrar que veio. Houveram várias transformações, vários movimentos, pessoas que ingressaram, pessoas que deixaram de estar, e é assim na vida. Tudo são questões de afinidades, o que você transborda em si, você atrai. Então, se eu estou ladeada de pessoas tão incríveis, vejo que dentro de mim já habita. Eu já consegui potencializar o amor, né? A conexão com o amor do meu sistema, né? E lentamente vou deixando de conectar com a dor. Essa inteligência sistêmica é o que nós desvendamos, é o que diariamente nós observamos. E é o que nós convidamos a todos que estão conosco. E que não existe uma fórmula, nenhuma regra. Que é um passo a passo, é uma construção. Então, a partir da perspectiva nossa, do quanto nós, né, reproduzimos determinados padrões,
cometemos determinados deslizes, então como que nós vamos exigir do nosso cliente ou do nosso jurisdicionado, daquele que foi lá para o judiciário, que ele magicamente mude essa postura de uma vida inteira? Ele internalize aquilo ali e pronto, magicamente mude, se para nós isso não é assim. E que sustente ao longo do tempo ainda, né? A questão é a sustentabilidade. Então, o cliente, quando ele retorna, né, a gente trabalha num movimento de conseguir que ele se perceba disponível para fazer aquele acordo, para ele conseguir construir, né, a autonomia de vontade dele no sentido do que ele acha que é o melhor para ele. Quando ele retorna, às vezes querendo, a gente também devolve a ele a pergunta e mostra o quanto ele está querendo, muitas vezes, judicializar as emoções. Então, ele consegue recuar e, de novo, refletir e assentir com aquilo que a gente traz para ele. Mas como? Com o nosso respeito por nós e, naturalmente, por ele, pelo tempo dele, pela possibilidade dele alcançar aquilo que a gente já está percebendo, e às vezes isso pode demorar um litígio de uma vida inteira. O que a gente acredita é que, por conta desse momento atual de pandemia, que as pessoas que brotem nela a necessidade de resolução e de não mantença de um conflito, desse desgaste que é se manter atrelado numa pessoa por conta de um litígio de várias pessoas. Então, que essa consciência, essa força brote da sociedade, que é o que nós estamos nos preparando, né, para não sermos também substituídos por um robô, para recepcionar esse anseio social que a gente já percebe que está nascendo. Né? Estamos passando por um impulso de mudança das formas de relacionamento. Já estamos... Isso não vai retroceder. Mudou e vai mudar muito mais. Os profissionais que se prepararem bem com arcabouço interno darão conta das demandas inimagináveis que possam surgir. Questões muito diferentes do que até então deparadas em escritório. Gente, acho que a gente já passou Já do passou nosso do tempo, né? tempo. E não cortaram nós aqui ainda. Então, a gente não correu risco, né? Ué, Saltei do livro. Nós vamos agora informar o ganhador. Acabou de acabar a bateria, a ganhadora, mas eu perguntei para ela porque ela tá aí, né? Eu perguntei, você está presente na live? É a Vânia. Depois a gente... É a Vânia que falou. parabéns, Vânia. Porque a ideia é o sorteio ser realizado, mas se a pessoa não estivesse presente, a gente faria novamente. Daí, como a Vânia é uma querida que eu conheço, tenho o privilégio de ter o contato direto, Já eu questionei. então vamos, ó. Mandar autografado. Aí a Vânia, eu perguntei pra ela, você tá aí, Vânia? Tô! Eu falei, então é a Vânia. E a nossa querida Vânia. E nessa Vânia é membro da comissão aqui do Rio. E nessa obra, para quem ainda não a conhece, tem artigos dos nossos professores de BDCist, da Marília, que está aqui conosco, do Pierre, Wilson Pierre, da Marisa Santos Souza, da Eunice E dela. meu. Tem muita contribuição. E é bem interessante que também no livro, né, para quem tiver interesse em adquirir, quiser presentear alguém com ele, a gente tem aqui para dispor, a Marília também tem, os autores todos têm o livro. Ele traz bem essa diferença de uma abordagem filosófica do direito sistêmico e de uma abordagem mais terapêutico. Então, tudo está valendo, cada um se afiniza com o que faz mais sentido. Hoje já temos informação suficiente e resultados práticos de experiência para que cada um perceba o que lhe faz sentido. O que lhe faz sentido? Se é a corrente mais filosófica ou se você quer seguir corrente terapêutica. Cada um tem a sua escolha. O importante é ter informações suficientes para fazer essa escolha. E temos também o nosso curso que está disponível no link. O link está disponível na nossa bio aqui no Instagram para a venda dos cursos também, que já estão. A gente ainda está no primeiro lote, eu acho, né? Até amanhã. Até a gente amanhã. prorrogou o primeiro lote até amanhã. E na próxima semana, na quinta-feira, começa a aula com essa maravilhosa Marília Santos. Nossa,
Tem 3 módulos gravados, então a pessoa no momento que ela comprar, ela já vai ter disponível para ela assistir os 3 módulos. E aí são 7 aulas bônus, que a gente acrescentou mais aula da prática da sensibilização. E começa com a Marília, né? Vai ser sempre às quintas à noite. Mas quem não conseguir assistir a aula no dia, tiver outro compromisso, não tem problema, porque ela vai ficar gravada e disponibilizada na plataforma. Então é isso, são 3 módulos gravados que já estão disponíveis na plataforma, vocês comprando já acessam. E aí as aulas bônus que serão ministradas até 10 de junho, todas as quintas-feiras à noite. Tá bom? Acho que é Ai, isso. mas quem puder estar presente, eu gosto de interação, gosto de horizontalidade. Vamos lá, quinta-feira que a gente começa já 7h30, né? 8 horas. Tô Então, na perdida. verdade, o horário a gente ainda vai verificar com a tua disponibilidade, né, Marília? Se Eu, precisar, né? né? Então a gente Tá, vai a pessoa divulgar depois na tá planilha. ótimo. Para você, tudo bem? Gente, engraçado, eu tinha separado um livro para dar para Vânia aqui. Aí, Vânia, já vou botar seu livro de novo na caixa. O universo queria que você lesse mesmo. É, verdade. Você pode mandar daí para ela, né, Marília? Fica mais fácil. Depois a gente Mas conversa. você- tá. Vamos de inbox, Vânia, a gente combina. Gente, então, gratidão por estarem conosco. Parabéns à Vânia, que foi agraciada. Obrigada pela audiência, por estar aqui conosco. Vânia, do início ao fim, nos apoiando também. E todos os demais, Elton, todas as pessoas que estão aqui presentes. E aqueles que virão assistir a live, né, no decorrer no próximo momento, já que ela vai ficar gravada. Então, vamos encerrar para a gente conseguir salvar e não ter problema aqui. Um bom restinho de dia. Obrigada, gente. Obrigada, meninas. Boa noite. Boa noite. Tchau.